Ministério da Fazenda suspende casa de apostas patrocinadora master do Flamengo. Elenco realiza a última atividade antes do confronto contra o Grêmio pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz terá os retornos de Wesley, Gerson e Pulgar no time titular. Benfica mantém interesse em zagueiro do Mengão. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque ó, tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente sábado para você e para toda a sua família. Um excelente final de semana. Amanhã é dia de Mengão, então hoje é aquele pré-jogo, última preparação aí para esse duelo contra o Grêmio. E a gente vai falar exatamente dessa atividade que o Flamengo está realizando neste momento no CT Jorge Elao Ninho do Urubu. A atividade começou às 9h30 lá no CT e o Felipe ajustará aí os últimos detalhes e definirá os 11 titulares para essa partida de amanhã. Às 4 horas de sábado, desse sábado, o Flamengo embarca, no aeroporto do Galeão para Porto Alegre. A boa notícia é que o zagueiro Danilo treinou em campo com o elenco. Parabéns aí o Danilo pelo retorno, que ele possa voltar aí melhor, né? Ele ficará à disposição no banco de reservas. Acredito que não comece no time titular pelo longo tempo que ficou aí lesionado, né? O último jogo dele foi no dia 22 de fevereiro, na goleada por 5-0 diante do Maricá no Campeonato Carioca. Tendo o Campeonato Brasileiro como prioridade da temporada, o Flamengo deve ter aí o retorno do trio, que foi poupado no Maracanã contra o Central Córdoba na última quarta-feira. Wesley, Pulgar e Gerson. Com isso, a tendência é que o Flamengo enfrente o Grêmio com força máxima, exceto aí se alguém apresentar um maior desgaste muscular e precisar ser preservado. No Campeonato Brasileiro eu acho difícil, acho que o Flamengo vai poupar em qualquer outra competição, mas no Brasileiro não, vai com força máxima. E dito isto, a provável escalação do Flamengo tem Rossi no gol, Wesley na direita, Ortiz e Léo Pereira na zaga e Alexandro na esquerda. Meio campo formado por Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Na frente, Plata e Bruno Henrique. É o Plata que vem aí fazendo bons jogos, né? Inclusive ele foi um dos melhores em campo na derrota para o Central Córdoba, ao lado do De La Cruz, que meteu aí um golaço de falta. Com 4 pontos, o Flamengo é o 6º colocado do Brasileirão, com a mesma pontuação de Internacional, Corinthians, Ceará, Fortaleza, Botafogo e Palmeiras. Hoje começa a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos com tudo, hein? Vai pra cima deles, Mengo. Bom, sem espaço no elenco principal, falando agora de mercado da bola, o zagueiro Cleiton, de apenas 21 anos, vive um momento decisivo na carreira. Com um contrato até dezembro, o jovem defensor avalia aí o seu futuro, especialmente por não estar nos planos do técnico Felipe Luiz. Ele é pouco utilizado, né? E o Felipe tende a elogiar muito o João Vitor, né, que fez aí a pré-temporada nos Estados Unidos, zagueiro jovem com potencial incrível, e tem também o bom zagueiro Iago, que foi campeão da seleção sub-20, sul-americano. Então o Cleiton fica aí sem saber o que fazer. E alguns clubes nos bastidores demonstram interesse na sua contratação. Eu tenho aqui 3 deles: Remo, Vitória e até mesmo o Benfica de Portugal. Todos sabem, né, que o Benfica tentou a contratação do Cleiton logo no início do ano, e o Boto, assim que chegou ao Flamengo, pegou um relatório de todos os atletas e vetou a saída do Cleiton para o Benfica. Mas o clube português mantém o interesse e promete, nessa próxima janela do meio do ano, novamente tentar aí a sua contratação. Apesar do interesse da diretoria do Flamengo em renovar com o zagueiro, Cleiton busca maior minutagem e oportunidades dentro de campo, algo que até o momento
não vislumbra no atual cenário rubro-negro. A falta de oportunidades ficou ainda mais evidente recentemente, quando o defensor sequer foi relacionado na derrota do Flamengo por 2-1 para o Central Córdoba da Argentina pela fase de grupos da Libertadores. O episódio reforça o distanciamento do zagueiro em relação ao elenco principal e alimenta as chances de uma possível saída ainda antes do fim do contrato, né? Ainda nessa janela do meio do ano. Enquanto isso, Cleiton segue treinando no Ninho do Urubu à espera de uma definição sobre o seu futuro. Olha, o Cleiton foi contratado junto ao Canaã, ele é agenciado pelo Juliano Bertolucci, teve algumas oportunidades no Flamengo, iniciou o Campeonato Carioca com o time alternativo, né, jogando as 4 primeiras rodadas, teve inclusive que ir aos Estados Unidos quando o Léo Pereira teve um problema, ele perdeu um ente querido, aí o Léo Pereira voltou ao Brasil, Cleiton foi para os Estados Unidos, né, chegou a participar desse amistoso contra o São Paulo, depois retornou ao Nordeste para jogar aí a última partida do Flamengo pelo Campeonato Carioca e foi integrado ao grupo principal. Sempre foi muito elogiado o Cleiton, mas a verdade é que não teve muita oportunidade com o técnico Felipe Luiz. E o Felipe conhece muito o Cleiton, né? E aí eu não sei se isso é jogada de empresário, não sei o que está acontecendo, mas o jogador está insatisfeito, porque tem poucos minutos e ele quer jogar, ele sabe do potencial dele, e aí para jogar ele tem que ir para alguma outra equipe. Não sei se seria interessante o Flamengo renovar com o Cleiton e emprestá-lo, né, ou simplesmente não renovar e deixar o garoto ser feliz em outro clube, já que ele não tem aí muita minutagem, ele não tem muita participação nesse time do Flamengo. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa situação aí do zagueiro Cleiton. Gosta dele? Acha que ele merecia mais oportunidades? Ele poderia jogar aí para descansar o Léo Ortiz e o Léo Pereira em um jogo ou outro? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito, mas muito importante. Vou falar no Cleiton, né? Quem voltou aí foi o Danilo. O Danilo treinou hoje normalmente aí com a equipe, ele já iniciou o trabalho com os jogadores, deve ser relacionado aí para esse jogo de amanhã, mas deve começar no banco de reservas. O Danilo, que é um zagueiro muito experiente, um zagueiro muito técnico, ele só precisa ser mais regular, né? Ter menos lesão e jogar mais. É isso que a gente espera, é isso que a gente quer. Bom, falando agora de um assunto que pegou todo mundo de surpresa, um assunto que aconteceu, que veio à tona no início da noite de ontem, né? Já era um pouquinho tarde, lá para as 9, 10 horas da noite, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda suspendeu ontem 4 casas de apostas de funcionarem no Brasil, entre elas a PixBet, patrocinadora master do Flamengo. O rubro-negro estreou na última quarta-feira, na derrota para o Central Córdoba, a marca Flabet, que pertence à mesma empresa, né? A Flabet é da PixBet, em sua camisa de jogo. E aí eles fizeram uma troca. A PixBet, que era a patrocinadora master na frente aqui do manto, foi para a parte de trás, e a Flabet, que estava na parte traseira, veio para a parte da frente. A decisão obriga o clube a tirá-la do uniforme a partir deste domingo, já contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. A suspensão foi publicada na portaria SPA-MF número 787 e assinada pelo secretário Regis Anderson Dudena. Ela tem caráter provisório, com prazo de até 90 dias para as casas de apostas conseguirem se regularizar. Procurado, o Flamengo ainda não se manifestou sobre o caso. Já o advogado Nelson Williams, que representa juridicamente as casas de apostas, disse estar tranquilo quanto à decisão. Ele garantiu que já cumpriu todos os pré-requisitos e acredita que a suspensão cairá em breve. E aí, palavras do advogado das empresas. Todos os certificados técnicos relacionados ao sistema de apostas, ao servidor de apostas esportivas, o Sportbook, e ao servidor remoto de jogos, RGS, conforme exigido na Instrução Normativa SPA-MF número 3, de 10 de janeiro de 2025, foram apresentados à Secretaria em fevereiro de 2025, com exceção do certificado de integração, que já fora concluído e juntado ao SIGAP, estando pendente de análise pelo regulador. Assim, a suspensão deverá ser revista, resultando na publicação de uma portaria que autorize a situação em caráter definitivo, sendo isso que aguardamos de forma confiantes e tranquilos.
Lembrando que a PixBet virou patrocinadora master do Flamengo no fim do ano passado e passou a ser o maior contrato de patrocínio da história de clube, né, do clube, que poderá aí receber até 470 milhões de reais para estampar a marca da casa de apostas durante 4 anos, ou seja, até 2027 é o contrato da PixBet com o Flamengo. Olha, todo mundo ontem encarou isso aí com surpresa. Confesso que eu também fiquei muito surpreso com essa informação. Eu sou um dos influenciadores que divulga a Flabet, assim como muitos outros, e não entra na minha cabeça uma empresa que passou a ser patrocinadora master do Flamengo no último jogo, quarta-feira contra o Central Córdoba, com uma exposição surreal, com o Wesley Safadão como garoto propaganda, né? E aí aconteceu uma coisa dessa. Eu acho que foi aí um engano e eles vão precisar provar que estão certinhos, né? Porque de dezembro para janeiro do ano passado, dezembro do ano passado para janeiro desse ano, todas as bets elas precisaram ser regulamentadas para operar aqui no Brasil, por conta aí do governo federal. E aí muitas pararam de operar e outras pagaram lá as metas, parte de documentação, e aí conseguiram operar. Porque a verdade hoje é que as bets, elas estão dominando tudo, né? Hoje o Campeonato Brasileiro é patrocinado por uma bet, a Copa do Brasil é patrocinada por uma bet, o Campeonato Carioca foi patrocinado por uma bet, os clubes, né? Todos os clubes, podemos dizer assim, né? Não tem um, assim, que a gente possa falar que não é. Até os clubes que são SAFs são patrocinados por bet. Então, isso aí é uma regulamentação nova do governo federal. Era tudo novo aqui pra gente. Agora, eu fiquei muito surpreso realmente com a PixBet. Torcer aí para que tudo isso se resolva, até porque é a patrocinadora master do Flamengo, são milhões em jogo, 470 milhões aí até o fim de 2027. Qualquer novidade, a gente vem aqui e informa o torcedor. Bom, eu volto ainda hoje, tem embarque do Flamengo para Porto Alegre, as últimas informações, tudo sobre o último treino que está acontecendo agora pela manhã no CT Jorge Elao Ninho Urubu, e tudo sobre Flamengo e Grêmio, o mercado da bola que está agitado. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!